Galera, vamos começar a palavra aqui, rapidinho. Vai ser rápido mesmo. Bom, galera, nós, primeiro, começando a palavra já, eu gostaria muito de dar o parabéns para todo mundo, porque vocês aguentam essa igreja, né? Porque realmente a proposta dessa igreja, quando eu falo dessa igreja, de verdade que eu não estou falando da organização, eu estou falando nós mesmo, o grupo de amigos que se reúne nesse prédio aqui, porque isso que é a igreja. Aguentar a nossa amizade, aguentar uns aos outros aqui, é difícil mesmo, irmãos. Porque eu vou te falar uma coisa, a gente ri, a gente zoa, a gente conta piada, a gente chega no outro e fala assim, você está gostando do fulano, e taca fogo e dá certo, eles começam a namorar, né? No futebol nós falamos mesmo quando o cara é ruim, quando o cara é bom, né? Eu estou cansado de escutar elogio lá já, né? Mas também, irmãos, quando qualquer um de nós pisa na bola, o evangelho é aplicado com a mesma alegria e também com a mesma firmeza que a gente aplica as piadas, né? E realmente não é fácil. Esse formato de igreja, que é o formato bíblico, né? Ele prova no fogo aqueles que realmente receberam o Cristo como Senhor de suas vidas e receber o reino de Deus como única proposta para se viver. E Deus pode usar um monte de coisas, mas Ele preferiu usar a família e os amigos. E é isso que vai fazer com que nós nos tornemos cristãos de fato a cada dia. Quando a gente não suporta o nosso amigo, e quando eu estou falando do nosso amigo, estou falando de suportar a chatice dele, não. É suportar as palavras dele. Então, muito provavelmente, a gente não vai conseguir viver o reino de Deus na sua integridade, porque Deus não vai usar outra coisa que não seja os filhos dele. E Deus é até misericordioso conosco nesse aspecto, porque se Ele fala com a voz dele mesmo, primeiro que se você escutar, acho que você sabe, né? E depois, irmãos, talvez a única forma que Ele encontrou de exercer misericórdia é você tendo o amor dos irmãos. A primeira coisa é isso. Então, parabéns porque vocês estão aguentando uns aos outros. Isso é a palavra de Efésios. Suportai-vos uns aos outros, né? Amai-vos cordialmente. E é isso mesmo, isso é a igreja. Segundo ponto, essa igreja, que é esse grupo de amigos, ela tem se diferenciado num aspecto. Nós resolvemos morrer, como o Fernando falou aqui, como a gente prega todas as vezes, né? Como a gente fala todo domingo, nós vamos botar uma faixa aqui se bobear, né? Nós não sabemos fazer outra coisa. E isso implica num monte de ações na igreja que talvez outras igrejas não querem fazer, ou não estão acostumadas a fazer, ou então porque tem uma leitura muito religiosa da palavra, não fazem, né? Então essa igreja já tem sido relevante. E quando eu falo essa igreja, vocês, não a placa manifesto, não o CNPJ manifesto, mas nós temos sido relevantes porque a gente tem feito algumas coisas muito diferentes para a cultura evangélica. A primeira é que a gente resolveu andar como luz no meio das trevas. A gente se nega sistematicamente a entrar dentro de uma caixa de sapato, num mundinho fechado, aonde só os gospel entram. Então a gente compra roupa lá na loja onde o Robertão e o Fernando trabalham. A gente não vai na moda gospel, na moda gestante gospel lá perto do Tacolomi. Ninguém comprou roupa para a Cris lá no chá de lingerie dela ontem, na moda gestante evangélica. Eu fico pensando se para abrir crediário lá eles perguntam a sua religião. Eu sou católico, né? O crédito foi aprovado, não, meu irmão. Por que não? Porque você é católico, aqui é moda gestante evangélica, não tem jeito de vender para você. Se for espírita, então, irmão, ferrou, né? A gente se negou sistematicamente a fazer esse mundinho. Então, frequentemente as pessoas nos veem nos lugares segundo a visão
evangélica ou religiosa nos lugares mais horrendos e obscuros que algum cristão possa estar. E essa é a nossa visão mesmo. Nós temos que estar onde há o perdido, aonde há o necessitado, e ao necessitado de todas as coisas, inclusive e principalmente da palavra de Deus. Certo? Outra coisa que a gente tem feito de diferente é não negociar a palavra de Deus em aspecto algum, em nenhuma área da vida da igreja. Então o Tiago falou das nossas finanças, está lá, e Deus me livre da gente não ser transparente nisso. Né? A gente andou pobre até aqui, Deus fez um monte de coisa, e a gente vai até o fim do mundo desse jeito, não tem problema. Nós nunca pegamos esse negócio aqui, que a gente chama de Bob Esponja, né? E nós nunca oferecemos um carro do ano se você colocar R$100 aqui por semana. Nós nunca fizemos isso. Nós nunca prometemos que você vai ser curado se você botar aqui 100 Dilmas por mês ou por semana, né? Nós nunca prometemos isso. E agora, irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês nessa palavra que parece uma palavra muito diferente do que a gente tem feito, mas não é. As nossas ações e a ação da igreja na história não é diferente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos porque tem acontecido nesses dias aqui no Brasil, né? É engraçado que Deus, e eu não tenho dúvida que é Deus nenhuma, Deus tem levantado nesses últimos dias, e provavelmente é porque é os últimos dias, uma série de manifestações ao redor do mundo que tem proclamado por justiça, liberdade. Então quando a gente olha lá para o Oriente Médio e vê a primavera árabe, você pode ter certeza que tem dedo de Deus naquilo. Porque é estranhíssimo para quem conhece a história ver os muçulmanos, porque eles são obrigados a ser muçulmanos, lutando por liberdade religiosa, de expressão, liberdade de eles poderem andar do jeito que eles quiserem, e derrubando ditaduras que estão há mais de meio século no poder lá. Deus, pela primeira vez na história de muitos dos países ali da África subsaariana e do Oriente Médio, muitas pessoas têm o direito de escolher a sua religião, e isso implica numa porta aberta para o cristianismo. Amém, gente? Mas o que teve que acontecer? Teve que acontecer de alguém se juntar com outra pessoa e começar a clamar pelos seus direitos. Na história da igreja rolou demais isso, muito. Então, se você for pegar a história de um italiano chamado Savonarola, século XV, esse cara ele foi levantado monge, e ele é considerado um dos principais ali pré-reformadores, pré-Lutero. Ele pega e foi ordenado monge, e ele é enviado à cidade mais pecaminosa da Itália, chamada Florença, né? E para quem sabe, muita gente sabe que Florença é um dos berços do renascentismo, de toda aquela questão humanista, né, cultural. E ele vai para uma das cidades onde a promiscuidade ela é muito alta, e Savonarola ele consegue fazer com que a cidade se renda a Deus. Como? Colocando os princípios da Bíblia na cidade. Ele se torna governante da cidade, ele transforma toda a política da cidade, e porque ele faz isso, ele é morto. Roma, a igreja romana, que era para ser a igreja de Cristo, né, que se levantou ali através ali de Constantino, ela se tornou uma igreja política, se corrompeu, assim como os evangélicos hoje estão corrompidos também. Por quê? Poder. Transformam o aprisco do Senhor em curral e transformam ovelhas em gados. E esse cara foi lá e tentou fazer o contrário. Aí colocaram um interdito na cidade, falaram assim, ó, se vocês não entregar esse cara, esse Savonarola, nós vamos excomungar a cidade inteira. E aí entregaram o cara,
o povo se rendeu a Roma com medo de ser excomungado, e aí então queimaram Savonarola em praça pública. Lutero, a gente tem uma visão muito romântica do Lutero. A gente acha que Lutero foi lá e fez assim: não, vamos reformar a igreja porque está tudo errado e o Senhor me deu uma visão. Nada disso. Lutero tinha visões totalmente políticas para libertar a Germânia, né, a Bavária, a Alemanha. Chegou nos príncipes lá e falou assim: o que é isso, gente? Vocês vão ficar deixando Roma ficar mandando a soberania do nosso país? Os príncipes: não. Então beleza, vamos tacar fogo no mundo. E aí surge o protestantismo. E nós somos frutos desse protesto, de protesto do reino de Deus distante do povo, da palavra de Deus distante do povo, arrancada do povo, a palavra de Deus que foi proibida ao povo, o protesto pela liberdade, um protesto para que o povo pudesse ter a graça de Deus, para que o povo pudesse ter o entendimento de que a graça é de graça, que a salvação é gratuita e que não precisava mais pagar R$10 para libertar o tataratio dele lá do inferno. Tataratio é boa, né? O Martin Luther King, o Ariovaldo colocou um negócio no Facebook deles hoje, né? O Martin Luther King é um pastor batista, mano, que fez uma revolução, não só nos Estados Unidos, mas em muitas partes do mundo também, pelo seu exemplo, pacificamente, usando o quê? Princípios da palavra de Deus. Uma negra, Rosa Parks, que chamava? Rosa Parks, foi sentar no ônibus, chegou um branco lá, queria que ela levantasse. Ela se negou a levantar, rolou uma briga, ela finalmente desceu do ônibus, e todos os negros de Nova York, depois dos Estados Unidos, passaram a não andar mais de ônibus. Quase quebrou o sistema de transporte público da cidade. Começou o movimento, Deus levanta esse pastor e faz uma revolução nos direitos do país. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo num país onde eu e você, nós somos prejudicados a todo tempo por causa da soberania desses homens que só querem roubar a nação. E papel da igreja, irmãos, lutar contra isso. Isso é bíblico. Se a gente for ver a história de João Batista se levanta para preparar o caminho do Messias. Está lá nos Evangelhos, capítulo 3 de Mateus. E ele veio preparar o caminho, e ele era a voz que clamava no deserto, e ele batizava o povo, levava o povo ao arrependimento e apresentava a eles o reino de Deus. E ao mesmo tempo passava lá o pessoal lá do poder e falava assim: ó, raça de víboras, vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Jesus se preocupou em pregar? Obviamente, mas e depois? Ele quis matar a fome do povo, não mandou ninguém embora. E quando ele chegou no templo, ele arrebentou o templo, porque estava tudo distorcido. Na ditadura do Brasil, a grande massa dos evangélicos apoiou a ditadura, e os intelectuais, teólogos, os pastores que realmente entendiam que o reino de Deus era para abençoar as pessoas, e esses foram presos, torturados e muitos deles mortos. É só você procurar a história da igreja. A CNBB, ao contrário, lutou contra. Depois teve uns rolos com os militares. Mas historicamente o reino de Deus sempre lutou a favor do povo, a favor do amor, a favor, né, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é justo. O reino de Deus é justiça, irmãos, é equidade. E para isso, e para a gente lutar
contra todas essas barbaridades que estão acontecendo aí, nós temos que ter um entendimento de quem nós somos. Nós somos os filhos de Deus. E é por isso que eu clamo a vocês, irmãos, nas redes sociais, ou quinta-feira aqui em Uberlândia, que vai rolar o protesto, e quem quiser ir lá, vá, que você se porte de forma digna, como um cristão tem que se portar. Eu lembro de uma passeata que teve aqui em Uberlândia, que eu acho que foi a única que deu certo na cidade, de todas que eu vi. Foi quando eles fecharam o terminal central e ficaram um dia sem ônibus aqui. Até um cara, um Daniel, um amigo nosso, foi preso. Não um Daniel, um outro Daniel. Hã? Quantos você tinha? 5, filho? 15. Rapaz, qual que você morre, olha. Mas eu lembro, filho, que no meio do povo, os franciscanos, não sei quem lembra, quem estava lá, tinha uns 10 franciscanos. Eles andavam no meio do povo, entregando um panfletinho e falavam assim, ó: nós estamos junto com vocês. Doido isso, né? Agora, gente, se nós não soubermos quem nós somos, quem nós servimos e o reino que a gente faz parte, nós só vamos fazer as coisas ao contrário. Deus nos chamou para fazer a diferença, mas para lutar com aquilo que nós temos na mão, o amor e a graça de Deus. O que nos torna diferente do mundo é a graça. O que torna o cristianismo diferente de tudo que você conhece, de todas as religiões, de todas as filosofias, de todos os sistemas, é a graça. Nós somos aqueles que, se possível, e temos que fazer isso, nós somos aqueles que abraçamos o opressor e oferecemos a ele o reino de Deus, não a morte. Você vê que oferecer o reino de Deus para ele é morte, né? E para isso, irmãos, a gente tem que ter um entendimento de que nós temos que ser correto em tudo. Ananias e Safira, uma história muito doida lá do Novo Testamento, conta a história de um cara que ele quis ser o bonzão da igreja. Ele vendeu a fazenda dele lá, com todos os gados, com o avião que tinha lá, o monomotor, com tudo que tinha direito lá, vendeu tudo, com os gados, com a dupla sertaneja que tinha lá particular, né? Universitário, que ele era da moda, vendeu tudo, e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma média com a igreja. Ele pegou um tanto de dinheiro, pôs no bolso dele, levou a outra parte para a igreja e falou assim: ó, vendi a fazenda e estou dando tudo para a igreja. Aí, uns 2 minutinhos depois, ele morreu, foi fulminado. Aí veio a mulher dele toda feliz depois: vocês viram que nós vendemos a fazenda? Buf, morreu também. Por quê? Coração em corrupção, não sabia de fato o que era reino de Deus, não sabia quem era em Deus. E nessa noite, eu queria ler um versículo com vocês, muito pesado, 2 Pedro capítulo 2, aí agora é para você, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, essa igreja é muito legal, filho. Porque quantas igrejas querem encher a nossa amizade aqui, ela filtra. O reino de Deus não é brincadeira não, irmãos. E aí 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, presta atenção, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo
desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então é o seguinte, irmãos, traduzindo isso aqui para não acabar, nós temos que lutar por justiça, pela reta justiça nesse mundo. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Então, irmãos, pode chamar nós de homofóbico, mas a gente luta pela família, pronto e acabou. A gente não luta contra os gays, nunca vamos lutar contra eles. Nós amamos eles, nós até vai na marcha deles todos os anos. Só esse ano não fomos, nós não sabia a data, né? Mas a gente nunca vai pregar a favor do homossexualismo. Isso aí é uma coisa que vai ferrar nós mais cedo ou mais tarde. A gente não negocia isso. Assim como a gente não negocia essa pilantragem que está passando no Brasil. Gastar R$1,6 bilhão num estádio, numa cidade, e o Robertão é de lá, numa cidade onde tem uma das piores saúdes públicas do Brasil. 2 estádios da Copa do Mundo, de Brasil e do Maracanã, resolvia a saúde de 2 estados do Nordeste, inteirinho, completo. 250 mil famílias sem casa foram tiradas de suas casas para botar uma avenida no meio para levar até o estádio, para deixar os negócios bonitinhos para os gringos. Trabalhador com seus comércios proibido de abrir seu comércio durante 1 mês durante a Copa, ferindo a nossa pátria, a nação, a soberania da pátria. Só que é o seguinte, nós temos que protestar contra isso, nós temos que gritar contra isso como igreja, mas pelo amor de Deus, gente, seja cristão nesse negócio, seja alguém que leve a palavra de Deus, seja alguém que seja luz, proteste se quiser, mas não se venda. E não se venda para os caras que estão gastando dinheiro no estádio, mas se vender para a violência, para a falta de consciência, para os badeneiros, que isso aí também não faz parte do reino de Deus, gente. E você pode ter certeza que essas pessoas estão olhando mais para você do que os caras que você está protestando contra. Se você conhece o Evangelho, fala que é cristão, fala que é da igreja, e amanhã você vai para uma balada e chapa o globo, irmão, você está errado. É pior, era melhor você não ter conhecido o Evangelho do que envergonhar ele. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, e portanto a gente tem que portar de modo digno. É assim que nós vamos fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Nós não vamos chegar quinta-feira lá na Praça do Balvilela e impor a nossa religião, porque levar a palavra de Deus é muito parecido com um casamento. Ninguém casa com um desconhecido, filho. Ninguém vai aceitar o Deus que você está falando de primeira. Nós somos chamados a ter relacionamento com essas pessoas, a ter amizade com essas pessoas. Nós somos aqueles que vamos abraçar as pessoas que a igreja se recusa sistematicamente a abraçar. E aí, tendo relacionamento com essas pessoas, e as pessoas vendo que nós lutamos por causas nobres, e temos um Deus que a gente dá a vida por Ele, essas pessoas vão querer andar junto com a gente. Olha, eu volto a andar no Brasil inteiro aí, sabe como é que é isso, sabe como as pessoas estão clamando por isso, as igrejas estão clamando por isso, e nós somos privilegiados em ter esse conhecimento, esse entendimento aqui dentro da igreja. Nós somos a única Bíblia que muitas pessoas leem, porque as pessoas não pegam um livro de capa preta para ler, mas essas pessoas sabem muito de Deus e muito do que está escrito na Bíblia, porque nós falamos, nós somos a Bíblia que as pessoas leem. As pessoas, elas só vão experimentar quando conhecerem a nossa experiência. E as pessoas vendo que a nossa experiência é real, elas vão querer experimentar também. Não paga de cristão, gente, se você não tem uma vida reta, uma vida irrepreensível. O cristão peca e se arrepende do pecado,
E Ele não fica maquinando o pecado. Então, a palavra que nós temos, até a gente conversou, eu, o Ariovaldo, o conselho está de acordo com isso daí. A palavra que nós temos, irmãos, é: se levante mesmo, proteste mesmo. Esse é o nosso país, essa é a nossa nação. Nós pagamos impostos, nós votamos e colocamos cara lá para governar. É bíblico, é justo a gente protestar e a gente reivindicar os nossos direitos. É lícito a gente pedir saúde e educação. É o seu filho, é o meu filho, que vai estar precisando disso daí depois, porque nós já sofremos com isso. Nós fomos que estudamos em escolas públicas com carteiras depredadas, com professores que dão aula de forma sem ânimo, porque são mal remunerados. Assista o vídeo do Ariovaldo lá, muito bom. Como é que chama, Ari? Só por 20 centavos. Então vamos protestar, gente. Mas vamos fazer isso à luz da palavra, e que a luz de Cristo brilhe na nossa vida nesse momento. Amém, gente? Parece uma palavra meio errada para se falar na igreja, né? Mas não é. Sabe por quê? Porque a gente não tem rabo preso com nenhuma potestade política aí por aí. Aliás, nós temos irmãos em Cristo, companheiros do caminho, que por fazer isso se deu mal lá na prefeitura de Belândia, por fazer o certo. E for para a gente morrer, a gente morre, irmãos. Amém? Vamos orar então. Não faz um molotov e unge ele não, viu, gente? Um molotov ungido. Põe o fogo no cara e fala assim: morre e vai para o céu. Não faz isso, filho. De azeite, Onde você arrumou? Não, deixa quieto. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, nós te suplicamos por justiça nessa nação, Senhor. Nós não aguentamos mais, Senhor Deus, tanta desonra com a nossa nação, Senhor Deus, tanta falta, Senhor Deus, que nosso povo tem passado, Senhor Deus, falta de saúde, falta de educação, falta de segurança, falta de saneamento básico, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor possa usar esses movimentos que estão surgindo aí, como o Senhor usou durante a história, para que realmente a realidade da nossa nação mude, Senhor Deus. O teu evangelho só pode chegar ao povo, Senhor Deus, se realmente esse povo, Senhor Deus, tiver consciente de quem é o Senhor. Então usa a tua igreja, Senhor. De nada adianta uma nação transformada se o povo não for transformado também, Senhor. De nada adianta um país com uma política sem corrupção se o povo também não tiver destituído dela, Senhor Deus. Não há como essa nação, Senhor Deus, ser transformada se a sua palavra e o teu evangelho também não estiver inserido nisso, Senhor. Então usa a tua igreja, Senhor Deus, com entendimento, com sabedoria, Deus, com clareza, Senhor. Que nós possamos ser aqueles que têm a tua palavra no coração, Pai, e que fale com temor, mas com sabedoria também, Senhor Deus, a esse mundo, Pai. Deus, não permita que as pessoas que estão sendo prejudicadas por toda essa roubalheira, Senhor Deus, venham morrer, Senhor Deus, mas permita que a tua igreja chegue antes, Senhor Deus, e fale do teu amor a ela, Senhor. Permita com que tudo isso que está acontecendo, Senhor Deus, possa ser o início de uma revolução nessa nação, Senhor Deus. Nós não aguentamos mais, Senhor Deus, ser
feridos, Senhor Deus, por essa corrupção, Senhor Deus, que há tanto tempo aflige a nossa nação, Senhor. Nós te pedimos para a tua igreja no Brasil, a verdadeira igreja que te adora, Senhor Deus, para que ela se levante com ousadia mesmo, Senhor Deus, que ela apoie os movimentos sociais que são verdadeiros, ó Pai, que são justos, e que ela possa fazer o papel dela, Senhor Deus, de levar a justiça também a essa nação, Senhor Deus, a equidade do Senhor. Nos perdoe, Senhor Deus, pelos nossos pecados, nos perdoe pelas nossas falhas, Senhor Deus, não permita que a gente caia nos nossos próprios pecados, Senhor Deus. Uma vez que nós conhecemos o Teu Evangelho, uma vez que nós conhecemos a verdade, nos livra, Senhor Deus, de feri-la, Pai. Melhor é morrer do que ferir essa verdade, Senhor. Nos perdoe, Senhor. E que o Senhor nos abençoe também, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você quer falar alguma coisa ali? Então ali está a foto ali, que vocês se animem. Isso é papel da igreja, viu, irmãos? Isso é papel da igreja. Ok? Festa junina, só relembrando, sábado agora, às 7, se puder hoje, irmãos, vai ser bom. Um abraço, Deus abençoe, boa noite.